Será que nós pensamos porque falamos ou nós falamos porque pensamos? Essa pergunta é uma pergunta retórica, é apenas para puxar um assunto com você aqui, que eu considero um assunto bem interessante, que é a precedência do pensamento pela palavra ou a precedência da palavra pelo pensamento. De certa maneira, aonde nós vamos conseguir chegar problematizando isso é saber se nós temos pensamento e isso nos permite organizar palavras, nos permite estabelecer palavras porque nós somos seres pensantes, ou ao contrário, será que nós temos as palavras e elas sim conseguem organizar os nossos pensamentos e nós somos seres pensantes porque nós temos palavras? Uma forma de começar a sair disso é lembrar como é que o pensamento ocidental nasceu. O pensamento ocidental, ou pelo menos a forma organizada de se pensar e de se fazer conhecimento, de se buscar o conhecimento no mundo que nós conhecemos, nasce na Grécia, lá por volta de 6, 7 séculos antes do nascimento de Cristo, e esse pensamento, essa organização do pensamento, conhecido por nós depois como filosofia, só passou a existir porque Hesíodo e Homero, dois escritores, os primeiros escritores que nós temos notícia, organizaram, primeiros escritores assim, não do sentido de relatos lá nas pirâmides, tal, sempre tinham pessoas que escreviam coisas antes disso até, mas é que Hesíodo e Homero escreveram duas obras, uma foi a Teogonia de Hesíodo, que relata como que o mundo foi, como surgiram os deuses e como surgiu tudo que a gente conhece a partir do caos, depois Gaia, Urano e Eros, e depois os outros deuses que são oriundos daí, enfim, você tem todo um relato da mitologia e da teogonia, como é que nasceu o mundo a partir dos deuses, feito por Hesíodo. E você também tem a Odisseia de Homero, a saída de Odisseu, ou Ulisses, né, no português de Portugal, a saída de Odisseu de Troia, o regresso de Odisseu até a sua esposa e o seu filho Telêmaco. Então tem esse relato mítico também, ele vai lutar com Ciclopes, ser enganado por Poseidon, ficar preso na ilha por Calipso, enfim, você tem muitas histórias acontecendo na Odisseia de Homero. Estes dois relatos permitiram aos filósofos, que ainda não se denominavam filósofos, começar a falar, peraí, mas tem coisa errada nesses relatos, o mundo não pode necessariamente ter acontecido, não é necessariamente que as coisas tenham acontecido como os mitos nos contam, né? E aí você teve, pelo surgimento desta escrita, desses registros documentais, você teve a chance das pessoas exercitarem o seu raciocínio para buscar novas alternativas. E todas as vezes que elas buscavam seus raciocínios, buscando novas alternativas, elas o faziam por meio de palavras. Surgiu a partir daí esse entendimento de que quanto mais uma pessoa fosse apresentada a formalidade da escrita, da palavra, quanto mais ela fosse apresentada a isso, melhor ela pensaria, ela seria uma pessoa inclusive distinta das demais que não tivessem essa capacidade de pensamento. Surgiu daí a academia, depois numa espécie de disputa política de pessoas que pensavam o Liceu com Aristóteles, a academia é originária da iniciativa de Platão, mas enfim, o berço do nascimento de como é que a gente pensa no Ocidente é de 2.800 anos, 2.900 anos, dentro da cultura helênica, da cultura grega, por conta das obras de Homero e de Hesíodo, que deram o pontapé inicial na chance que nós temos de problematizar.
Tudo antes disso, estima-se que o ser humano esteja pela Terra aí por volta de 60 anos, o ser humano no sentido de Homo sapiens, né? A nossa espécie sapiens esteja na Terra por volta de 60 mil anos. Isso é nada, por exemplo, se comparado ao Homo erectus, que estima-se viveu pela Terra aí 1,5 milhão de anos. Então, o que acontece que distinguiu a capacidade do Homo sapiens para os outros gêneros Homo, que a gente pôde perceber, ou que a gente tem notícia, ou que os antropólogos encontram por aí, é a nossa capacidade de organizar, sistematizar, propor estruturas formais de linguagem, e quanto mais a gente propõe essas estruturas formais de linguagem, nós passamos a pensar mais. Então é lógico, é evidente que um Homo sapiens, uma pessoa com a característica genética idêntica à nossa, de 60 mil anos atrás, ou de 50 mil anos atrás, não teria a chance de ampliar os horizontes da linguagem como nós fazemos. É claro que ele poderia digamos assim, exercitar a sua capacidade intelectual com outras coisas, com caça, com pesca, fugindo de animais, criando grandes grupos que compartilhavam costumes e compartilhavam alguma ascendência, né? Grupos de 500, 600, 700 pessoas, o que já é um absurdo do ponto de vista mais animal possível, né? Já é uma evolução enorme, por exemplo, em relação aos neandertais que, pelo que a gente tem notícia, não conseguiam fazer esse tipo de organização com várias centenas de pessoas e por isso foram suplantados pela nossa espécie. Mas o que acontece é que de lá para cá, para a gente conseguir se organizar em cidades com milhões de pessoas, nós precisamos criar uma série de regras, de normas de convivência, de normas de condutas e de signos e de convivência que só foi possível pela criação de novas palavras de conceito. A palavra mãe, o conceito de mãe. O conceito de mãe é um exemplo interessantíssimo, né? Nós passamos a vida inteira sendo apresentados a significados e ressignificados dessa palavra para podermos exibir pensamentos coerentes, condizentes, autorizados com o que mãe significa ou deve significar. Se nós não formos apresentados a nenhum conceito de palavra mãe, se mãe não fizer nenhum sentido para nós, é lógico que isso é só um exercício abstrato, todos nós estamos talhados, né, no pensamento ocidental e no pensamento que rege a nossa sociedade. Se a gente não tivesse isso, apenas no exercício aqui abstrato, a gente não conseguiria pensar, dar sentido, significado, respeito ao que a gente entende por mãe, né? Assim é com política, assim é com filosofia, assim é com ontologia. A gente adota princípios, né? Visões ontológicas para as coisas, para as realidades que são as disponíveis a nós, sem necessariamente deliberar sobre isso, porque o conceito que é dado para nós é o conceito que nós utilizamos. Nós partimos, algumas pessoas partem do princípio que elas foram criadas, e aí elas, neste princípio, tomam várias decisões porque o pensamento delas está adequado a este princípio, a esse significado, a esse conceito. Tem outras pessoas que já não têm certeza disso, porque foram apresentadas a outros conceitos que são conflitantes com esses, e quando ela tem mais alternativas de significados, ela acaba problematizando mais. Quanto menos instrução acontece pelo fato de ter menos palavras, né? Uma escola é boa quando ela instrui o aluno numa série de significados de uma série de verbetes, de palavras. Então, um aluno que tem uma educação ou que tem uma instrução num determinado campo é um aluno que tem muitos significados específicos para aquele campo, pensa aqueles significados. Então, quando uma pessoa tem mais instrução, tem mais significados, ela consegue pensar mais. Quando uma pessoa tem menos instrução, menos significados, menos verbetes,
à sua disposição para pensar, ela pensa menos. Então é possível até ser mais inteligente quanto mais você tenha verbetes, significados, vocábulos à sua disposição. É possível ser menos inteligente se você não tem essa possibilidade. Isso deixa claro, né, que o ser humano é a exposição que ele faz aos vocábulos, à linguagem, a descrição de sentido para coisas que são objetivas, como uma mãe, a água, um copo, mas também coisas que são subjetivas, como filosofia, política e tudo mais. Então, pensamento vem primeiro do que as palavras ou as palavras vêm primeiro do que o pensamento? As palavras vêm primeiro do que um pensamento. Um bebê de 1, 2, 3 anos, se não aprendeu a falar, não pensa. Na medida em que ele aprender a falar, é que ele vai começar a pensar da forma como nós imaginamos, né? Um gato tem medo de se queimar. Um bebê também pode aprender a ter o medo de se queimar por colocar a mão numa superfície com uma temperatura um pouco mais alta do que a tolerada pela sua pele. Mas problematizar, imaginar por que é que a temperatura chegou, aquilo ficou naquela temperatura, como é que a gente faz para deixar uma superfície numa temperatura um pouco maior, tudo isso demanda pensamento. E se não houver palavras para operacionalizar esse pensamento, ele não existe. Tá bom? Muito obrigado. Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.